Oi, amores, tudo certo? Então, galera, na aula passada, a prof falou para vocês sobre como que as células se comportavam dentro do nosso corpo, como que era toda a formação, né, do nosso corpo através das células. E também a prof falou para vocês que a união de células forma um tecido, certo? Aí a união de tecidos forma os órgãos formam sistemas e os sistemas formam um organismo. Então, hoje especificamente, a gente vai falar sobre os tecidos do corpo humano. Que daí daqui para frente a gente vai começar a falar sobre todos os sistemas que envolvem o nosso corpo, perfeito? Então hoje nós vamos iniciar com os tecidos do corpo. Galerinha, o nosso corpo, ele é formado por diversos tecidos que se conversam um com o outro, tá? Eles têm essa capacidade de um interagir com o outro. Nós temos quatro tecidos distintos. E esses quatro tecidos, alguns deles são subdivididos, ou seja, a gente tem tipos de tecidos diferentes dentro desses quatro. Porém, os principais são esses quatro: epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Então, são quatro tecidos principais dentro do nosso corpo, ok? Dependendo do local do nosso corpo, a gente pode ter um ou mais tecidos, e normalmente eles estão unidos e conversando um com o outro, trocando informações, né? Então, galera, para começar, a gente vai iniciar com o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? O tecido epitelial é um tecido de revestimento que tem a principal função a proteção, beleza? O tecido epitelial ele está fora do nosso corpo, formando a nossa pele, e também ele está na cavidade de órgãos. O que são cavidades de órgãos? É a estrutura do órgão. Por exemplo, aqui na a nossa boca é um buraco e aqui nas nossas bochechas por dentro, a gente tem tecido epitelial. A nossa língua por fora é tecido epitelial. A nossa gengiva é tecido epitelial. Dentro dos nossos órgãos, por exemplo, a parede do nosso estômago é tecido epitelial. A parede da nossa bexiga é tecido epitelial. Então, tudo quanto é parede, ou seja, é formação, né? Parede dos órgãos, a gente tem tecido epitelial. Para que serve esse tecido epitelial? Ele serve principalmente para proteger o nosso corpo, mas ele também tem a capacidade de sensibilidade, ou seja, tem células ali que são responsáveis por sentir coisas, ter sensibilidade, ok? Galera, usando como exemplo a pele, o que nosso tecido epitelial nos protege, né? Protege a gente contra os raios ultravioletas, por exemplo. A gente tem uma célula que se chama melanina. Essa célula, na verdade, o nome da célula é melanócito, mas ela produz a melanina. Então, o que essa célula faz? Essa célula, ela tem a capacidade de absorver a energia solar, que nem lá nas plantas que a gente falou, só que ela absorve essa energia para que essa energia não se transforme numa coisa pior. Por exemplo, uma queimadura. Então, essas células elas têm a capacidade de absorver uma certa quantidade de energia para que ela não se transforme em uma queimadura, ok? Então, essas células são células do tecido epitelial, beleza? Outro tipo de coisa que a nossa tecido epitelial faz é proteger a gente contra atrito. O que é o atrito? É quando a gente encosta em alguma coisa, esbarra em alguma coisa, bate, esfrega. Se a gente não tivesse tecido epitelial, quando a gente fizesse isso, a gente ia se machucar. Por quê? Porque é o tecido epitelial que impede que isso daqui se transforme numa coisa abrasiva, numa coisa que machuque a gente, ok? Por exemplo, quando a gente penteasse o cabelo, passasse uma escova no cabelo, ia machucar o nosso couro cabeludo se a gente não tivesse o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial protege a gente disso também. Protege a gente contra coisas químicas, por exemplo, shampoo, condicionador, sabonete, tudo isso são produtos químicos que a gente utiliza, lógico, para higiene, porém são produtos químicos. E isso faz o tecido epitelial faz com que esses produtos químicos não entrem dentro do nosso corpo, protegendo o nosso corpo de alguma forma, ok? Então, o tecido epitelial tem como principal função proteção. E ele também tem a função de secretar algumas substâncias. Por exemplo, a gente tem uma coisa na nossa pele que protege ela contra a perca de água,
ok? A gente chama de sebo. É um nome feio, né? Eu sei. Mas o que esse sebo faz? Esse sebo ele tem a capacidade de proteger o nosso corpo da perca de água excessiva. Ou seja, se a gente não tivesse isso, a gente ia perder a água para o meio ambiente e o nosso corpo ia perder essa água. Então, o tecido epitelial tem uma glândula que secreta, que produz esse sebo. E é através do tecido epitelial que esse sebo vai sendo distribuído, ok? Ele pode ter, dependendo do local onde a gente está falando, por exemplo, da nossa pele, a estrutura desse tecido epitelial é diferente da estrutura do tecido epitelial da nossa bexiga, por exemplo, tá? Porque a nossa bexiga ela tem que aumentar e diminuir. Mas a nossa pele, ela não tem que ficar aumentando e diminuindo. Então, a estrutura dela é diferente. É a mesma célula, é o mesmo tecido, porém com estruturas diferentes. A prof colocou aqui no slide para vocês alguns formatos de células diferentes. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, vocês vão ver que ele é comprido. Estão vendo? Olha o tamanho da célula. É grandona. Isso daqui está o quê? Nas nossas fossas nasais, na traqueia e nos brônquios, ou seja, na parte de respiração. Então, o tecido epitelial ali é super alto, as células são super altas, mas é tecido epitelial. Um outro exemplo, ó, o estômago. O estômago, o tecido epitelial também, ó, é bem grande a célula, estão vendo? Já aqui na pele, na boca e no esôfago, tem várias células pequenininhas, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células unidas e todas pequenininhas. Aqui no estômago, por exemplo, era uma única célula grandona. Então, dependendo de onde estiver, essa célula vai ter um formato diferente, quadrado, cilíndrico, achatado, vai ter um formato diferente e, além desse formato diferente, ela pode estar em quantidades diferentes, ou seja, ela pode estar em uma única célula ou várias células unidas umas nas outras. Beleza? Além disso tudo, o tecido epitelial, gente, ele não é irrigado por vasos sanguíneos. Como assim, prof? Não tem sangue no tecido epitelial. Tá, prof, mas quando eu me corto, sai sangue? Sim. O que acontece, gente? Quando a gente se corta, a gente passa o tecido epitelial. A gente chega até o tecido conjuntivo, que é o tecido que está abaixo dele. E aí, no tecido conjuntivo, tem sangue. Mas, como então que o nosso tecido epitelial recebe os nutrientes, recebe o sangue, recebe oxigênio, tudo isso? O tecido epitelial, ele recebe toda a informação do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é que manda tudo isso para o tecido epitelial. E essa informação é passada de célula para célula. Então, uma célula pega oxigênio e passa para outra. Sabe? Vai passando de um para o outro, como se estivesse passando na carteira coisa para trás. É igual. Então, vai passando de uma célula para outra. Isso a gente chama de difusão, ou seja, a gente pega o nutriente e passa para uma outra célula. Então, o tecido epitelial, ele é nutrido por difusão, ok? Ele não tem vasos sanguíneos nenhum. Um exemplo, com certeza você já entrou alguma farpa no dedo de vocês. Se não entrou, um dia vai entrar, porque farpa é uma coisa doida. Gente, quando a farpa entra, sai sangue? Não, geralmente não, né? Ela não sai sangue. Por quê? Porque ela penetra só no tecido epitelial, ela não passa do tecido epitelial. A mesma coisa acontece quando a gente coloca uma agulhinha assim na nossa pele e levanta. O que é isso? O que acontece? Quando eu levanto só aquela pelezinha, é só tecido epitelial, aquilo ali não é tecido conjuntivo. Então, por isso, não sai sangue nenhum, ok? Então, vamos para o tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo, galera? O tecido conjuntivo é um tecido extremamente importante para o nosso corpo, só que ele é subdividido, ou seja, ele tem vários outros tópicos nele, tá? O que é o tecido conjuntivo? Esse tecido conjuntivo ele tem células soltas, porque o tecido epitelial, galera, ele normalmente vocês viram ali no slide que as células são todas grudadinhas uma na outra, né? São todas unidinhas e tal, exatamente para proteção. Já o tecido conjuntivo não tem essas células unidas, essas células grudadas uma nas outras. Elas estão mais espalhadas, mais livres. E além das células estarem mais livres, elas contam com duas coisas distintas, que são as fibras. A gente tem o colágeno e a elastina. O que o colágeno e a elastina são? Eles são fibras que ajudam na sustentação e elasticidade da nossa pele e do nosso corpo.
Então, a elastina é o que ajuda na elasticidade. Então, o nosso corpo ele tem a capacidade de ser elástico. Por exemplo, a nossa pele, quando a gente puxa, ela não se parte, né? Ela é elástica. A mesma coisa quando a gente tem muito xixi na bexiga. A nossa bexiga enche. E quando ela enche, ela não explode. Exatamente. Por quê? Porque ela tem a elastina que ajuda nessa parte elástica, além de músculo, lógico. Quando uma mulher fica grávida, por exemplo, que a barriga cresce, por que a barriga não explode, né? Exatamente porque a gente tem essas fibras de elastina que dão a elasticidade do nosso corpo. Além disso, a gente tem o colágeno. O que o colágeno faz? O colágeno dá sustentação. Muitas mulheres, quando vão ficando mais velhas e tudo mais, fazem reposição de colágeno, tomam colágeno, fazem coisas no rosto, né, que envolvem colágeno. Porque o que o colágeno faz? Ele ajuda a sustentar. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse colágeno. E quando a gente vai perdendo esse colágeno, as coisas tendem a não ter mais sustentação. Então, a pele do rosto começa a cair um pouco, a pele do resto do corpo também. Isso é uma coisa natural do nosso corpo e é uma coisa que a gente já consegue ver que acontece, né? Então, o colágeno é extremamente importante para a sustentação de tudo, tanto fisicamente por fora quanto por dentro dos nossos órgãos, ok? Então, gente, quais são os tipos de tecido conjuntivo? A gente tem o tecido conjuntivo adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, desculpa, o sanguíneo e o propriamente dito, o tecido epitelial propriamente dito. A prof vai explicar cada um deles separadamente para vocês. Então, ó, o que é o tecido adiposo? O tecido adiposo, que é esse carinha aqui, ó, são as células de gordura, tá? Essas células de gordura, elas servem para muitas coisas, para muitas funções, principalmente armazenar energia. E a gente tem essas células por todo o nosso corpo, ok? Elas ficam bem evidentes quando a gente está com elas muito grandes, muito inflamadas, com muita gordura, que é uma coisa que a gente chama de celulite. O que é celulite? A celulite é quando essas células estão tão inchadas ao ponto de empurrar o tecido epitelial. E daí a gente consegue ver aquelas bolinhas, né? Aquelas buracos que ficam na pele. O que são aqueles buracos? É quando não tem esse tecido adiposo ali. Ok? Então, tecido adiposo são células de gordura e que servem para muitas funções. Reserva de energia, para proteção do nosso corpo contra choques mecânicos. Como assim, prof? Quando a gente leva, por exemplo, um soco, um tapa, a gente esbarra em alguma coisa, encosta, se machuca, cai no chão, tudo isso a gente tem órgãos aqui dentro. E esses órgãos, eles estão desprotegidos de alguma forma, porque eles não têm, a maioria deles não tem ossos ao seu redor para proteger. Então, quem é que protege toda essa galera aí? É o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo é extremamente importante para a proteção do nosso corpo. Além de proteção, o tecido adiposo faz a controle da temperatura. Ele controla a nossa temperatura corporal. Então, por exemplo, as pessoas que têm um tecido adiposo maior, ou seja, que são aparentemente mais gordinhas, elas têm essa parte de proteção um pouco melhor da temperatura, porque elas não sentem tanto frio, digamos assim, certo? Então, o tecido adiposo, ele segura, ele mantém o nosso calor dentro do nosso corpo, ok? Então, o tecido adiposo é super importante pra gente. Outro tecido importante é o cartilaginoso. O que o tecido cartilaginoso faz? É o tecido de cartilagem, nariz, orelha, junção de ossos. Cada ossinho nosso, aqui ó, que a gente tem um osso, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro osso. Nós temos 3 ossos nos nossos dedos, ok? Então, cada divisão de osso, aqui tem uma divisão, aqui tem outra. Cada divisãozinha dessa é recoberta por cartilagem. Porque se não tivesse a cartilagem, a gente ia bater osso com osso. E daí, isso ia ser super doloroso. Então, a cartilagem, ela protege os ossos, né? E dá formação para algumas estruturas, como é a estrutura do nosso nariz, da nossa orelha. Então, toda divisão de osso tem cartilagem. Aqui tem cartilagem, aqui no nosso cotovelo tem cartilagem, em cada costela nossa tem cartilagem, em cada ossinho da coluna tem cartilagem. Então, cada osso é revertido por cartilagem, ok? O tecido ósseo. O tecido ósseo é o tecido que forma o nosso osso, ok? Então, super importante também. Todo o osso é formado por tecido ósseo. Qual que é a diferença do ósseo para cartilaginoso? Uma coisa chamada cálcio.
O tecido conjuntivo ósseo possui cálcio. E o que esse cálcio faz? Ele deixa o nosso osso duro, ok? Então, algumas pessoas têm problemas no cálcio, na colocação de cálcio, na reposição de cálcio. Então, tem que tomar remédio às vezes, né? Ficar no sol, enfim. Por quê? Porque se a gente não tem o cálcio, o nosso osso começa a ficar frágil, mole, e daí acaba tendo acidentes, ok? Principalmente quando as pessoas são idosas, por exemplo, que a gente vai perdendo com o tempo esse cálcio. E daí as pessoas que são idosas não conseguem repor de forma correta esse cálcio. E daí as pessoas que são mais idosas têm mais problemas. Ou seja, uma queda simples pode acontecer de quebrar um osso, porque como o osso não tem o cálcio, o osso fica mais frágil. A cartilagem, o tecido cartilaginoso não tem cálcio, por isso que ele é mais mole. Por isso que o nosso nariz aqui é mole, ok? O tecido sanguíneo é o que a prof falou na aula passada para vocês. Ele é um tecido que percorre todo o nosso corpo, transportando vários nutrientes, além de protegendo o nosso corpo. O tecido sanguíneo é o sangue, o nosso sangue, ok? Ele é formado por várias células, a prof falou para vocês das hemácias, dos glóbulos brancos e também das plaquetas, beleza? E, por fim, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é apenas tecido conjuntivo. O que é esse apenas tecido conjuntivo? Esse tecido conjuntivo, ele é responsável pela nutrição do tecido epitelial, por exemplo. Ele está sempre abaixo do tecido epitelial. Então, a nossa pele é formada por tecido conjuntivo e tecido epitelial, os dois juntos. Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito, ele fornece o oxigênio, ele fornece sangue, ele fornece tudo que o tecido epitelial precisa, o tecido conjuntivo, propriamente dito, ou apenas tecido conjuntivo, fornece para o tecido epitelial, ok? Então, aqui, ó, a prof colocou para vocês também o tecido conjuntivo ósseo e o cartilaginoso. Olha a diferença de um para o outro, tá? O ósseo, tudo esses pontinhos pretinhos aqui, ó, são núcleos da célula. E aqui, ó, aqui esses pontinhos roxinhos são os núcleos da célula também. Então, são tecidos completamente diferentes, viu? Mas que estão ali e estão juntos um do outro, ok? Vamos continuar então. Esses outros aqui, a prof não vai comentar aqui com vocês agora, porque são outros tipos de tecido conjuntivo que a gente não vai entrar em detalhe agora, tá? Depois a gente tem o tecido muscular. O que é o tecido muscular, galera? É o tecido que forma o músculo. Só que dependendo do local onde ele está, ele tem que ter uma formação, uma estrutura diferente. Por exemplo, o nosso coração é formado por músculo. Só que o músculo do coração tem a função de bombear. Então, ele tem que apertar. Então, ele tem que ser um tecido muscular muito grosso, muito firme, para ter a capacidade de espremer o sangue. Já o tecido muscular, por exemplo, que tem no nosso intestino, já não precisa ser um tecido muscular muito forte. Por quê? Porque ele não precisa fazer essa força toda. Ele precisa ter uma força, precisa fazer movimento, porém não precisa ser um movimento tão forte, não precisa ser uma coisa tão brusca. Então, por isso, a gente tem 3 tipos de tecido muscular diferentes. A gente tem tecido muscular cardíaco, que forma o coração, tecido muscular esquelético e tecido muscular estriado liso. Qual que é a diferença de um para o outro? O tecido muscular cardíaco é o que está formando o nosso coração, ok? O tecido muscular cardíaco forma o nosso coração, tem a capacidade de fazer o movimento de contração e relaxamento, e ele é um tecido involuntário, ou seja, a gente não precisa pensar para ele acontecer, tá? Nosso coração bate sozinho sem que a gente pense e fica bate, não bate, bate, não bate, beleza? O tecido muscular esquelético, o próprio nome já diz, né? Esquelético, está no esqueleto. Ou seja, é o tecido que nos ajuda na nossa movimentação, na nossa locomoção. Então, para que a gente consiga, por exemplo, fazer isso daqui com o braço, a gente tem que ter um músculo aqui que puxa essa outra parte do braço. Então, isso daqui a gente só consegue fazer porque a gente tem músculo. Da mesma forma, mexer as mãos. As nossas mãos têm músculo. E esses músculos é que fazem com que a gente consiga mexer as nossas mãos. Outra coisa, andar, caminhar, falar, piscar, respirar, enfim.
O tecido muscular esquelético, ele é o que está em volta dos nossos ossos e que fazem com que a gente consiga ter movimentação. Já o tecido muscular estriado e liso, a gente tem dois, tá? O estriado e o liso. O que é isso? O que são esses dois músculos diferentes? Eles são os músculos que estão em volta dos nossos órgãos. A maioria, praticamente todos os nossos órgãos têm músculos e eles têm funções diferentes. Por exemplo, no intestino, como a prof falou para vocês, ele empurra o alimento. Em outros órgãos, por exemplo, a bexiga, esse músculo ele não faz nada, ele só tem a capacidade de ajudar a bexiga a crescer com xixi e diminuir, só para ter esse movimento sem que a bexiga perca, né, todo o seu controle. A mesma coisa no estômago. Então, dependendo do órgão, ele vai ter um tipo de musculatura diferente, porque ele tem alguns que precisam utilizar essa musculatura com mais facilidade e tem outros que não precisam, ok? Então, tecido muscular, a gente tem 3 diferentes. E por fim, não menos importante, a gente tem o tecido nervoso. Galera, o tecido nervoso ele é formado pelos neurônios. O que são os neurônios? São células especializadas em transportar informações. Então, como que funciona isso? A célula, o neurônio, é que nem uma célula comum. Ele tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem núcleo, tem as organelas, tudo igual. Então, o que acontece de diferente no neurônio? O neurônio recebe informação aqui nessa partezinha dele aqui de cima. Então, ele recebe informação aqui, ó. Recebe informação, informação. Quando ele recebe toda essa informação, ele pega essa informação, transporta para o corpinho dele e carrega por todo o corpo dele até transportar para outro neurônio. Então, tem um outro neurônio que fica aqui, que recebe essa informação. E daí ele vai mandando informação de um para o outro até chegar onde a gente quiser. Isso leva segundos, é super rápido e é a forma como o nosso cérebro e todos os nossos órgãos se comunicam. Por exemplo, quando a prof está com coceira aqui, por exemplo, no nariz, está saindo um neurônio daqui e levando informação lá para o meu cérebro, informando que eu estou com coceira no nariz, para eu coçar o nariz. Entenderam? Da mesma forma, quando a gente pisa numa taxinha, por exemplo. A informação da dor é levada do nosso pé até o nosso cérebro e depois volta essa informação. Então, como que funciona? É assim, ó. Pisei na taxinha. Então, vai vir um neurônio, vai chegar lá no cérebro e falar assim, cérebro, pisamos numa taxinha. Então, o cérebro vai mandar uma informação de volta para o pé falando o seguinte, tira o pé da taxinha. Entendeu? Então, tudo isso é super rápido, tanto que a gente nem nota que isso acontece, né? Isso acontece de uma forma muito, muito, muito rápida. Isso, o nome dessa informação, dessa transmissão de informação, a gente chama de impulso nervoso. Ou seja, vai passando informação de um neurônio para outro. Algumas pessoas têm problemas nesses neurônios que acontecem aqui, ó, principalmente nessa partezinha aqui, ó, do corpinho dele, que essa partezinha desaparece. E daí a pessoa vai tendo problemas de mandar essa informação de um lugar para o outro. E daí acontecem várias doenças, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer acontece isso. Então, a pessoa que tem Alzheimer que esquece é porque um neurônio não está conseguindo se comunicar com o outro. E daí isso faz com que a pessoa acabe esquecendo das coisas. Ok? Então, acontece principalmente aí no neurônio. Então, galerinha, esses eram então os 4 tipos de tecido epitelial, de tecidos do nosso corpo: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Esses 4 tecidos diferentes, eles se unem para formar os nossos sistemas. Então, o próximo sistema que a gente vai ver, se eu não me engano, me desculpem se eu estiver errada, mas se eu não me engano é um locomotor. Então, quais são os tecidos que envolvem o sistema locomotor? O nosso osso, que é tecido conjuntivo ósseo, e a nossa musculatura, que é tecido muscular, além de tecido nervoso, que leva informação para o nosso cérebro e volta. Então, esses tecidos, eles se unem para dar toda a função e informação do nosso corpo, ok? Então, essa aula foi para isso, para vocês entenderem como que eles funcionam. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Desculpa se a prof está falando assim muito rápido, porque era muita informação para pouco tempo. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, podem chamar para o final online, me perguntar, que a prof está sempre à disposição de vocês, beleza? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!